Oiê, tudo bem com vocês? Aqui é a Neca, do canal Na Casa da Neca. E eu queria falar com vocês hoje de o quanto é libertador a gente poder ser quem a gente realmente é, né? É uma coisa muito difícil, acho que sempre foi. Não é quando eu era criança e hoje eu também vejo que é difícil ainda. Hoje ainda com a internet, né? Eu acho que eu vejo assim, pessoal mais novo, para ser aceito, eles têm que estar, assim, sabe, dentro daquele, sendo igual a blogueira que eles seguem, ou aquela pessoa que eles admiram, sabe, tendo que fazer a dancinha lá do aplicativo, é, eles têm que ter sempre meio que o mesmo cabelo, sabe, serem meio que parecidos, estarem dentro daquela tribo, né, para serem aceitos. Mas eu acho que tem um movimento contrário também muito forte, que está crescendo muito, sabe? Principalmente esse pessoal mais novo, de ser quem eles são, não estarem nem aí, até às vezes agirem de uma forma agressiva para poderem serem aceitos, sabe? Porque infelizmente, se você não for bem firme com as pessoas, para as pessoas te respeitarem, né? Como você as pessoas não vão te respeitar, elas vão querer te pôr dentro daquela caixa, vão querer que você siga junto com a manada, não se desvie, não se questione, não busque coisas novas, porque obviamente o conhecimento ele te abre tua mente, né? E não é interessante, né? Nem para a sociedade e nem às vezes para tua família que você seja uma pessoa assim com a mente muito aberta, porque uma pessoa assim, ela dá mais trabalho, né? Assim, ela é vista de uma forma diferente pelos outros, então assim, sabe, ninguém vai querer ter alguém na família que seja assim visto como um louco, diferentão, tal. É muito mais fácil, né? Você ter um filho ali dentro da tua caixinha, ele tal, sempre não causa muito, não, as pessoas não têm o que falar, né? Então eu acho que é muito mais fácil viver desse jeito. Mas e se você nasce diferente? Se você não se encaixa nisso, né? Eu vou compartilhar uma coisa minha, né? Eu, desde muito pequena, assim, eu nunca consegui entrar muito, entender, né? Certos porquês, assim, do que eu tenho, por que eu tenho que fazer isso, né? Obviamente, coisas óbvias, eu tô falando de coisas que eu não vejo muita lógica, sabe? De ter que ser assim, sabe? Então, mas como eu tinha um temperamento, eu detesto climão, sabe? Assim, ter que ficar brigando com a pessoa, ter que ficar impondo a minha, sabe? A minha forma de pensar, eu achava que eu estava sendo desrespeitosa, eu tô falando no caso dos meus pais, né? Estava sendo desrespeitosa, eu não gostava de entrar em embate, eu não gosto de entrar em embate até hoje. Eu sou assim, se eu vejo que não tem jeito, que a pessoa não me respeita, eu afasto da minha vida, mas eu afasto e eu não olho para trás, eu não quero nem saber, sabe? Eu tenho essa coisa que eu não sei nem se é bom ou se é ruim. Eu me afasto muito facilmente de coisas que não me fazem bem, sabe? E eu não sinto falta não. Eu vou em frente, nem olho para trás. Assim, às vezes é ruim, né? Porque às vezes você chuta tanto balde, às vezes você tem que correr atrás do balde e pegar ele de volta, né? Porque eu sou bem impulsiva, sou um pouco impulsiva não, sou bem impulsiva. Posso não parecer, mas eu sou uma pessoa muito impulsiva, assim, eu ajo muito por emoção, sabe? E, voltando, né? Eu era questionadora, mas assim, não era questionadora de estar, sabe assim, sendo revoltada, de estar. Eu guardava para mim, né? Então, aí eu estudei numa escola muito tradicional, muito castradora, assim, sabe? Você tinha que fazer parte daquele quadradinho deles ali, que era bem quadradinho mesmo, sabe? Você não podia pensar diferente, você não podia agir diferente, você não podia se vestir diferente. Você tinha que ser aquilo que eles falavam que você tinha que ser. E ali eu estudei minha vida inteira, até sair do colegial, né? E eu me fez muito mal, eu fui me fechando cada vez mais, eu já contei isso no vídeo aí.
E aí eu entrei numa faculdade totalmente o oposto, né? Então aí eu comecei a ter mais liberdade, comecei a ver que tinham pessoas que também pensavam mais ou menos diferentes. Eu tô falando assim, pensar diferente, não vou te dizer que eu só era assim, sabe, a doidona, não é. Eu só não aceitava muitos, você tem que, sabe, ser assim, você tem que ser, eu gosto, se eu quiser pintar o meu cabelo de roxo, eu vou lá e pinto, eu tenho essas coisas, entendeu? É, eu nunca gostei de ter o cabelo igual de todo mundo, sabe, assim, eu tô falando, eu, eu tenho um olhar diferente para as coisas, sabe, eu não sou, se eu vejo que tá todo mundo fazendo igual, eu já faço diferente. Tem um tour aí pela minha casa, né? Vocês podem ver, minha casa, eu só pude ter uma casa desse jeito que meus filhos falam, parece uma tenda hippie, né? Porque é tanta cor, é tanta coisa pendurada, é tudo pendurado, assim, sabe? É, vários Budas, você parece uma hippie, né? E eu só consegui assumir isso faz pouco tempo. Com quase 50, com 45 anos eu consegui, sabe, ter uma casa do jeito que eu queria, que era a minha cara. Isso aqui é a minha cara, sabe? É planta, são as coisas que eu dou importância. Não tem enfeites que não tem nada a ver comigo, decorações que não tem nada a ver comigo. Vocês podem ver, a maioria das decorações que eu tenho aqui fui eu mesma que fiz, sabe? As coisas têm que ter um significado para mim, para eu estar colocando na minha casa. E por todos esses anos eu não tive, né? Porque eu casei com pessoas muito diferentes. Eu casei 2 vezes, né? Elas eram muito diferentes do que eles eram muito diferentes, né? De mim. É, então, sabe, assim, eu acabei me anulando muito. Eu me anulei muito esses anos todos, sabe? Primeiramente pelos meus pais, né? Que eles tinham esse negócio, ai, o que os outros vão pensar, você tem que ser assim, você, sabe, você não pode, se você, eu fizesse alguma coisa que saísse um pouco da expectativa deles, já tinha aquelas broncas homéricas, assim, e para evitar isso, porque eu tenho pavor disso, isso me faz muito mal, pessoas que não sabem conversar, sabe, que impõem a vontade deles de uma forma agressiva, então isso me faz tão mal, eu sempre evitei isso, então eu acabava aceitando para não ter que chegar nesse ponto, sabe? E eu acho que isso me fazia tão mal, isso, eu odeio tanto isso, que eu acabei atraindo pessoas assim para minha vida, sabe? Então, meus 2 maridos foram assim. Se você não fizesse o que eles queriam, já virava uma guerra, já virava um climão, sabe? Não tinha assim um diálogo. Não, mas eu não quero assim, eu vou fazer diferente. Eu não tô falando de coisas que vai fazer mal para alguém, sabe? Eu tô falando de coisas que é meu jeito. Por exemplo, vamos supor, olha que coisa idiota. Meu primeiro marido, ele só gostava que eu pintava a unha ou de branquinho ou de vermelho. Certo ponto eu fui lá, acho que eu pintei de marrom, uma cor assim que, né, tá diferentona. Nossa, você tira isso, porque você não pode usar isso, porque não tem nada a ver, porque isso é ridículo, porque não sei o que, porque não sei o que lá, não sei o que lá. Eu fui lá e tirei. Então, enquanto eu fiquei com ele, eu só usava branco e vermelho. E eu queria pintar de azul, eu queria pintar de verde, eu queria pintar de marrom, de roxo, entendeu? Porque eu gosto de cor, eu gosto de coisa colorida. Aí o segundo marido, eu mudo o cabelo, eu não tenho apego ao cabelo, daqui a pouco, quando você pensar que não, eu tô morena, sabe assim? Então eu tô sempre mudando. Era loira, quando de repente eu peguei e escureci meu cabelo. E aí ele, não, você tem que voltar a ser loira, tem que voltar a ser loira. Pegou uma, o salão me levou pro salão, não, você vai ser loira, porque você tem que ser loira. E eu falei, tá bom, vou ser loira. Sabe, não respeita a minha vontade. Se eu quiser ser morena por tempo que eu quiser, entendeu? Assim, eu nunca peguei no pé de ninguém, nem dos meus filhos, são testemunhas, sabe? Eu nunca cheguei para eles falando, você tem que fazer isso. Obviamente, quando era alguma coisa perigosa, que corria um risco de vida deles, que, sabe, então, mas graças a Deus eu não passei assim, muito poucas situações eu passei, que eu tive que intervir, assim, de forma mais, não, você não pode fazer isso, porque realmente é uma coisa sem pé nem cabeça. Mas assim, minha filha, mãe, eu quero pôr dread no cabelo. Mas eu levei ela lá,
sabe? Ah, eu quero fazer tatuagem, isso aqui, quer fazer? Pensa bem, tal, não sei o que. Ah, tá, levei. Eu quero isso, sabe? Assim, coisas que eles querem fazer, eu não vou ficar falando que não. Eu não gosto, tanto que muito novo eles foram viajar, foram morar fora. Eu sempre quis criar filhos muito independentes, sabe? Porque que eles fizessem, que eles se conhecessem, que eu não, que eu, por mais que eu não quisesse interferir, eu sei que a gente às vezes interfere, né? Às vezes na personalidade, a gente pode estar castrando um pouco, sabe? Principalmente meus dois meninos, eles são mais passivos, assim. Às vezes como eu sou muito proativa, né, eu já saio fazendo, às vezes eu podia estar meio que inibindo eles, sabe, de alguma forma, de ser do jeito deles e eles estarem meio que ficando na minha sombra, assim. Então, meu mais velho, teve 18 anos, ele já foi morar fora, porque eu queria que ele se encontrasse, que ele soubesse quem ele era, sabe? E eu achava que só ele, estando sozinho, sem interferência minha nem do pai, ele conseguiria, né? Isso assim, analisando a personalidade de cada filho, né? Tô falando do meu mais velho, que é mais passivo, assim, ele faz tudo para agradar a gente, ele não é do embate, sabe? Então, como eu me via muito nele, assim, com essa mesma personalidade, hoje eu mudei muito, né? Eu mudei muito, mas tô falando na idade quando eu tinha a idade dele, né? Eu me via muito nele, querendo agradar as pessoas, sabe? Não tendo vontade própria, vivendo em função dos outros, fazendo o que eu achava que eu iria agradar os outros, né? Então eu peguei e falei, não, eu tenho que mandar ele para outro lugar, para ele se encontrar e para ele saber quem ele é e criar uma identidade própria, sabe? E ele falou, depois de um tempo que ele estava, falou assim, mãe, aqui eu consegui agir do jeito que eu sou, sabe? Eu consigo, as pessoas me aceitam do jeito que eu sou. Então, nessa ânsia de querer agradar os outros, né, a gente acaba se anulando muito. E acaba se perdendo, porque você vive a vida que o outro espera que você viva, né? Você não vive a vida que você quer pra você, você vive a vida que o outro. Você se espelha, você é um espelho da vida do outro. Uma massa de manobra, né, que o outro te faz ali de fantoche, você tem que ficar fazendo exatamente o que a pessoa quer. E isso eu fiz até muito pouco tempo atrás. Até muito pouco tempo atrás eu fui assim. Eu fui marionete na mão das pessoas, assim, os meus ex-maridos, né? E até o dia que eu. Então, aí quando começou a clarear, assim, clarear a minha cabeça, quando eu comecei a mudar, assim, quando eu comecei a ter mais poder em cima de mim mesmo, de querer tomar a rédea da minha vida. A partir do momento que eu me tornei vegetariana, ainda era casada com meu ex-marido ali, meu ex-marido, né? Aí todo mundo, nossa, pra quê? Sei que, sei que lá, mas eu consegui bater o pé. Falei, não, você continua comendo carne, eu continuo cozinhando carne pra você, não vai mudar nada a sua vida. E só eu vou parar de comer carne, eu não vou ficar falando pra você parar de comer carne, vai continuar a mesma coisa. Eu só não como carne, mas eu não vou ficar querendo te forçar nada, vou continuar fazendo carne pra você, então não muda nada a sua vida, tá? Ah, tá, mas pra quê? Porque isso aqui vai ficar doente, tá bom, mas eu consegui manter. Essa foi a primeira coisa que eu consegui bater o pé na minha vida. Eu falei, eu consigo, né? Eu quero. Aí eu comecei, né? Comecei a fazer yoga, comecei a ir muito para esse lado que é o que eu sempre gostei desde muito pequena. Eu tinha, imagina, lá em 1900, vou fazer 50 anos agora, quando eu tinha 12, 13 anos, eu gostava, eu me interessava. Naquela época ninguém falava sobre isso, sobre espiritualidade. Eu buscava sobre isso e eu não encontrava em lugar nenhum, porque não tinha internet naquela época. Não tinha nenhum livro que você achava, assim, sabe, sobre espiritualidade. Eu não podia ver um Buda, eu não sei de onde vem isso de mim, porque ninguém na minha família assim, sabe? Mas eu tinha isso dentro de mim, eu gostava de buscar sobre isso, sabe? Então, na época, eu lia livros espíritas,
até da Zimba Caspareto, tudo, mas não me encontrava em algumas coisas, mas não em tudo, né? É, sempre muito questionadora, então questionava muitas coisas, então eu estava me buscando, assim, sabe? Sempre voltada a essa área da espiritualidade, que sempre foi uma coisa que eu gostei muito de estudar. E aí, com o vegetarianismo, eu acho que você começa já a ficar mais ligada com isso, e aí eu comecei a fazer yoga, aí foi mais, aí comecei a estudar sobre a Ayurveda, né, a medicina tradicional indiana, que é milenar, e sem pesquisar muito pela Índia. A Índia me chama muito, né? Acho que algum dia eu tenho que ir para a Índia, eu tenho muita vontade de ir, ainda não consegui, mas um dia, se Deus quiser, eu vou conseguir realizar esse sonho. E isso é muito diferente de todas as pessoas que eu convivia, muito diferente, sabe? As pessoas elas viviam sempre no consumismo, querendo comprar, era outra vibe, outra coisa totalmente diferente. Aí eu começou a me incomodar, aquele excesso de compra, 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 sabe? A gente ia viajar com meu último marido, eram não sei quantas malas cheias de coisas que voltavam, coisas que você não vai nunca usar, cacareque, ficava lotando armários, as coisas, se abrir armário, caía coisas em cima de você. Aquilo começou a me incomodar muito, Eu sei que isso é, de repente, é o sonho de consumo de muitas pessoas, mas para mim não era, aquilo me incomodava demais. Ir no supermercado, comprar absurdamente, muito, 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 e eu ter que jogar coisas fora, porque estragou, sabe? Então isso começou, esse tipo, e eu tentava isso, eu falava, não precisa comprar tanta coisa, tá estragando, vamos, né, dar um pouco das tuas coisas. O meu armário já era mais vazio, porque eu nunca gostei. Falei, não, não, sabe acumulador? Era acumulador, era até patológico, era uma coisa acumuladora, não se livrava de nada, ia só pegando, ia só enfiando, só enfiando, só enfiando. E não aceitando, então assim, ficou muito oposto, sabe? Aquilo me fazendo mal, eu também deveria estar fazendo mal para ele, porque eu estava em outra vibe completamente diferente. Comecei a bater mais o pé, né? Do que eu queria e que eu não queria mais para minha vida. Então começou a entrar muito em choque até que a gente se separou. E aí eu consegui ter uma casa do jeito que eu queria, com coisas que eu queria, sabe? Não ter excessos de coisas. As coisas que eu tenho aqui, eu não sou minimalista, o que eu tenho tá à mostra, e tudo que eu tenho tem um sentido para mim, né? Eu não tenho coisas que não tem sentido para mim, decorações, assim, só para ficar preenchendo espaço, sabe? Eu tenho coisas que me fazem bem, que eu tenho, que tem uma coisa emocional comigo, que me fazem bem. E, e o quanto é importante também a gente estar encontrando a nossa tribo, né? Eu acho que a internet ajuda muito isso. Eu encontrei pessoas que me fizessem pensar sobre coisas que eu nunca nem tinha pensado, nunca tinha passado na minha cabeça. Pessoas muito mais novas que eu. E é legal você ver pessoas muito mais novas, né? Falando, nossa, a pessoa tem 30 anos, ela já está nesse nível, assim, vivendo dessa forma, com essa consciência, né? Como que ela vai estar quando ela tiver com a minha idade, sabe? Então, eu acho muito legal isso. Da minha geração em diante, era difícil, né? Até porque, até se tinha esse tipo de pessoa, tinha que lutar muito para poder bater o pé e ser como ela era, né? Como ela é. Hoje, eu com 50 anos, eu sou vista por muita gente como louca, assim, pelo meu estilo de vida, porque a minha casa, sabe, esse excesso de plantas, essas coisas assim, meio que sem pé nem cabeça, aqui de repente tem um tronco de papagaio aqui, não tem sofá, é tudo meio que uma tenda hippie, né, igual meus filhos falam, uma tenda hippie. Esses bichos, né? Eu tenho bastante bichos, mas assim, até vou me limpar em relação a isso, o pessoal deve achar que eu sou acumuladora de bicho, mas esses bichos já me vieram do meu antigo casamento, né? Tanto que ele já tem mais idade, eles foram adquiridos, isso a gente tinha em comum, a gente gostava muito de bicho, aí juntou dois que gostam de bicho e acabamos tendo vários, né? Esses que foram comprados eu fui contra, principalmente os dois pequenininhos, né? Ele pagou bem caro nesses dois cachorros. Eu sou contra comprar cachorro, porque na época, já que eu estava com ele, eu já ajudava algumas ONGs
Até aquela minha cachorra mais velha, que eu mostrei pra vocês que é cega e surda, eu adotei lá na Cão Sem Dono, chama, lá em São Paulo. E eu sou contra comprar cachorros, eu já era naquela época. E ele foi lá e comprou esses dois pequenininhos, esses Spitz, né? Que são cachorros bem caros na época, ele pagou bem caro, ele comprou naquele shopping chiquérrimo lá em São Paulo. Eu fiquei louca, porque foram bem caros, eu acho um absurdo estar incentivando esse tipo de coisa, assim, sabe? Tanto cachorro que tá precisando, e aquela minha até que eu tenho a coleira ali, não sei se vocês viram no cantinho Zen, eu acho que eu também falei no tour da minha casa. Tem uma coleira, né, ali com o São Francisco, que é a Nina, que também foi uma cachorra que eu peguei na rua, de maus tratos, ela era meio mestiça de pitbull. E eu acho que ela batia muito nela, ela tremia muito, ela ficou com algumas sequelas, e eu peguei ela na rua, e eu acho que ela devem ter jogado ela na rua, não sei o que aconteceu. E eu fiquei com ela uns bons anos, sabe? E, nossa, foi uma cachorra assim que eu sinto falta até hoje. Quando fala de pitbull, né? Não, muito carinhosa, assim, muito, eu sinto muita falta dela. Então voltando a bater pé, né? É muito importante você saber quem você é e o que você não quer mais para tua vida. Então, assim, eu não abro mão de tirar da minha frente, de tirar da minha vida o que me faz mal. Tá me fazendo mal? Eu tiro da minha vida. Seja coisa, seja pessoa, sabe? Eu, nesse último casamento, para eu sair dele foi de uma forma assim, bem. Eu tive que chutar o balde bem longe mesmo, mas foi bem longe mesmo, porque foi uma coisa bem complicada essa minha separação. Com o primeiro casamento, que é o pai dos meus filhos, né? Foi uma coisa mais tranquila, assim, não foi tão traumático, assim, sabe? Foi os dois meio que parou, né? Assim, foi uma coisa mais tranquila. Agora, do segundo casamento, eu tive que bater bem o pé, sabe? Eu nunca tive uma atitude assim na minha vida, sabe? De ter que enfrentar, assim, sabe? Outra pessoa, porque eu evito demais o embate. Eu evito demais. Eu não gosto de discussão, eu não gosto de, sabe, ficar num clima ruim. Eu não gosto de clima ruim. Eu me dou muito bem com meu primeiro marido, muito bem, sabe? Com o pai dos meus filhos, a gente é amigo. A gente já era amigo, sabe, de criança, no fim começamos a namorar bem cedo e eu casei bem nova, né? E a gente continua amigo, então eu queria ter conseguido ter isso com o meu segundo casamento e eu não consegui, infelizmente, sabe? Porque a gente era bem diferente, muito diferente mesmo. Era, não é, né? Se bem que eu nunca mais tive contato, tudo. Então, assim, eu consegui bater o pé do que eu realmente queria. Foi a primeira vez na minha vida que eu consegui bater o pé e falar, não, isso tá me fazendo mal, não quero mais pra minha vida. Foi estar conseguindo me separar, sabe, dessa última vez. Então, assim, é importante a gente saber quem a gente é, né? E às vezes a gente começa a ter a nossa mente começa a clarear do nada. Pra mim foi a hora que eu comecei a parar de comer carne, comecei a fazer yoga, sabe, ficar mais assim. Comecei a me enxergar melhor, saber o que eu quero e o que eu não quero, comecei a tirar da minha vida coisas que estavam me fazendo mal, não aceitar mais, muito importante, que quisessem me fazer de marionete. Aí que começaram os embates, né? Porque como que você vai se revoltar? Como é que você não vai mais fazer o que eu mando, né? Aí que começou, mas eu bati o pé, né? Foi até começaram as brigas e tudo, a partir do momento que comecei a bater o pé de que eu não queria eu queria fazer o que, né, eu faço o que eu quero, você não tem que mandar em mim, né? Então, eu também não quero mandar em você, então você também não tem que mandar em mim, né? Eu tô falando de coisas, né, igual o cabelo, tô falando de besteira, mas vai juntando um monte de besteira que a pessoa fica mandando em você, aquilo né, você fica saturado, aquilo vai te fazendo mal, porque você não consegue fazer nada, você só vive na sombra de outra pessoa, não dá, né? É muito complicado. Então, eu acho que cada pessoa tem um despertar em um momento, tem gente que muito nova já sabe. Eu vejo ter uma sobrinha que, nossa, tem uma personalidade, ela fala mesmo, ela sabe o que ela quer, o que ela não quer,
e doa quem doer, e eu acho que ela tá certa. Obviamente que você tem que respeitar as pessoas, né? Você não tem que também chegar sendo desrespeitoso, né? Mas a partir do momento que a pessoa não aceita você, que ela quer te mudar, ela não respeita que você quer ser diferente, aí você tem que bater o pé ou tira da tua vida. Então não tem a síndrome de vira-lata, de ter que ficar, sabe, abanando o rabinho para todo mundo e fazendo que os outros, sabe, fazendo de tudo para ser aceita, sabe, se anulando para que os outros te aceitem, deixando de ser quem você é, passando por cima de você para estar agradando os outros, principalmente a partir do momento que você entra em alguma relação, que você casa, que você começa a namorar. Bata sempre, desde o princípio, isso é um conselho que eu dou para minha filha. Desde o começo você mostra quem você é, o que você gosta, o que você aceita, o que você não aceita. Não tenta ser a boazinha, a compreensiva, a que tudo tá bom, a capacho, sabe? Fazer tudo pela pessoa, sabe? Tudo pela outra e nada de volta, sabe? Que só você tem que fazer, mas nada vem para você. Não seja essa pessoa, sabe? É um conselho que eu dou para minha filha. Bata o pé, mostra desde o princípio quem é você, o que, que você aceita, o que, que você não aceita. Que aí vai ser muito mais fácil, sabe? O teu relacionamento vai ser muito mais fácil. A gente entra, às vezes, né, por insegurança, por medo de não ser aceito, por medo de perder aquela pessoa, a gente se torna uma pessoa que a gente não é, a gente se torna, a gente quer ser igual àquela pessoa, fingir que gosta das mesmas coisas que aquela pessoa gosta. E na verdade a gente não gosta, então a gente está fazendo mal pra gente e um dia a gente vai fazer mal para aquela pessoa, porque a gente não consegue segurar essa máscara que a gente colocou por muito tempo. Né? A gente chega uma hora que aquilo começa a te fazer muito mal. E aí, a partir do momento que você começa a se mostrar quem você é, porque você não aguenta mais, não porque você tenha feito isso por mal, né? Você não fez isso numa má intenção, você fez isso numa intenção, às vezes, de ser aceito, sabe? De carência, né? Isso foi, tô falando pelo meu caso. Eu fiz para ser aceita. Eu acabei aceitando certas coisas, me anulando para ser aceita. E aí, a partir do momento que você não é mais conivente com aquilo, você é taxada de, nossa, mas por que você está sendo assim? Você está ficando louca? O que aconteceu? Porque não sei o que. Aí começam as brigas, porque você era uma pessoa que você na verdade não era, e aí você se mostra como você é. Então aquela outra pessoa não vai te aceitar mais daquela forma. Aí começa a briga. É muito difícil a pessoa te aceitar, né? Ainda mais se a pessoa tiver um gene mais forte e tudo. Eu tô contando isso, a minha experiência, sabe? Até de uma forma, se eu puder alertar alguém mais novo, quem tá entrando num relacionamento, a pior besteira que você pode fazer na sua vida é se anular por outra pessoa. Não se anule. Seja quem você é, bata o pé. Não precisa, eu tô falando bater o pé não de uma forma agressiva, não é para brigar, sabe? De uma forma amorosa, mas mostre, fale, né? Converse. Eu sou assim, eu gosto assim. Se a pessoa gostar de você realmente, ela vai te aceitar do jeito que você é. Isso eu custei para entender. Ela vai gostar de você como você é. Se ela não gostar de você, é bom porque já acaba no começo, sabe? Você nem vai pra frente, você evita muito problema lá na frente. Né? Então era isso que eu queria estar falando, já falei demais. Queria estar passando hoje para vocês. Muito obrigada por assistirem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!